Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Soares, sou agente local de inovação aqui na cidade de Planaltina, Goiás. E hoje eu estou aqui para deixar um registro para aquelas pessoas que não conseguiram participar do evento da etapa 8 do programa Brasil Mais Produtivo, que está sendo aplicado aqui na cidade de Planaltina, Goiás. Pessoal, a etapa 8 é uma etapa de comemoração. Eu costumo dizer que é o enlace final de tudo que a gente trabalhou durante todo o projeto, né? Então eu venho deixar esse registro aqui para você que não conseguiu estar participando com a gente lá no evento presencial, que ocorreu no dia 19 do 12, beleza? Então, vamos deixando esse registro aqui para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Primeiro a gente vai falar sobre a jornada, vamos recapitular um pouquinho as etapas, depois a gente vai conectar isso com o processo da inovação e depois vamos falar sobre a inovação e qual o seu impacto na produtividade, beleza? E para a parte final a gente vai verificar algumas empresas que foram destaque e eu também vou deixar algumas orientações pós-jornada para vocês, beleza? Por fim, a gente só vai fazer um manifesto com uma dinâmicazinha bem rápida e bem bacana com vocês. Primeiramente, a gente faz a etapa 1, que foi o início de tudo. Eu costumo dizer que a etapa 1 ela é essencial para que nós, como agentes, possamos conhecer um pouco mais a realidade de cada empresa. Às vezes as pessoas têm receio, falam assim, o Sebrae é teoria. Sim, teoria, mas precisa ser aplicada na prática. E às vezes o que pega na mente de alguns empresários, é normal esse tipo de dúvida, ele imagina que essa teoria não se aplica a ele. E pode sim ser aplicada, mas depende da realidade da empresa. Não tem como eu trazer uma mega plataforma, uma mega estrutura para poder implementar na sua empresa se você ainda não tem aquele nível de maturidade. Mas não seja por isso. Não é um empecilho para que você possa se desenvolver. Afinal, qualquer empresa grande, ela cresceu do zero, ela nasceu do zero. Ela surgiu de algum lugar. Nenhuma empresa já nasceu ali bombando, entendeu? Então, toda empresa ela precisa passar por esse processo de maturação. E a etapa 1 ela vem justamente fazer esse ajuste, no caso, proporcionar esse nivelamento para que nós, agentes, consigamos enxergar isso e saber qual a melhor forma que o programa vai te ajudar, entendeu? O objetivo da etapa 1 é esse. Tem uma teoria bem bacana que a gente entrega para vocês assim que a etapa é finalizada, né? O material em PDF, ele dá um resultado ali. Só que a gente sabe que é teoria, às vezes dá alguns insights bacanas, muito importante essa parte teórica. Mas para você falar assim, a partir dessa leitura que eu fiz, eu vou começar a mudar a minha empresa, já é outra coisa. Por isso que a gente tem as outras etapas, beleza? Aí a gente parte para a etapa 2. Já tendo uma noção do panorama geral da sua empresa, a gente passa para a etapa 2 fazendo um mapeamento das soluções. A gente tenta entender o que seria um problema dentro da empresa. A gente tenta, como o nosso consultor sênior Marcos costuma dizer, levantar o tapete e começar a puxar a sujeira que está de baixo para fora, para a gente começar a entender o que está funcionando, mas não está tão bom, o que dá para melhorar, o que às vezes está causando um outro problema lá na frente, o que é a causa raiz, né, que a gente costuma dizer também. A etapa 2 é essa pegada. Então a gente entende qual é a problematização, a gente já tem uma noção da realidade da empresa, a gente vai aprimorando mais isso. Cada empresário ele vai ter uma cultura diferente, não existe empreendedor que ele é mais certo ou mais errado, não existe uma linha direcional que fala, você é certo e você é errado, você está fazendo certo, você está fazendo isso errado. Não existe isso. O empreendedorismo ele tem justamente essa essência que faz com que seja uma coisa boa, uma coisa que ela tenha, vamos dizer assim, ela dá aberturas, vários caminhos que o empreendedor pode seguir para poder ter sucesso. Então, por isso que não existe a B ou C que está certo e D, e Z que está errado. Não tem isso. Mas aí a gente pode melhorar alguns processos de forma lógica,
entendendo também questões processuais. A gente pega a teoria, aquela teoria, e aplica na prática com vocês. O objetivo é esse. Então, a gente faz essa análise inicial, depois passa para a etapa 2 também, uma etapa de análise para entender essa problematização. Na etapa 3 e 4, a gente vem trazer essa parte de conhecimento, essa parte teórica, para vocês saberem o que são os indicadores, qual o poder dos indicadores, como que essa ferramenta pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio, e também outra ferramenta poderosíssima que é a prototipagem, os protótipos. A gente já trabalha isso na prática com a oficina de prototipagem. Beleza? Então, o objetivo do programa não é só falar assim, vamos fazer isso e jogar dentro da empresa. Não, pelo contrário, é um trabalho que ele se torna um trabalho de formação continuada do gestor da empresa, o gestor que está participando ativamente com a gente ali no dia a dia da empresa. Não que isso não possa envolver a equipe também, que é super válido. O processo de inovação ele precisa envolver o máximo possível de pessoas. E aí, já tendo essa problematização da empresa bem definida, a gente identificou os problemas e a gente separa duas linhas de trabalho principais: plano de ação e protótipo. A gente escolhe um problema, talvez ele teria ali uma elaboração maior para ser desenvolvida, e separa esse problema para trabalhar com ele de uma forma diferente, através do protótipo. E os outros problemas que restaram, a gente trabalha de uma forma mais individualizada ali dentro do plano de ação. Executou a ação, resolveu o problema. Beleza. Essa daí é a premissa do plano de ação. Protótipo não. Ele é para vocês terem a experiência prática de desenvolver uma teoria, colocar ela em prática e você fala assim, nossa, mas que bacana. Eu tenho certeza que eu sofri menos porque eu planejei isso. Ou às vezes eu economizei dinheiro porque eu fiz esse planejamento. Entendeu? O objetivo do protótipo é esse. Por fim, a etapa 6 é a implantação. Depois que a gente desenvolveu o protótipo, conseguiu testar ele, dependendo do tipo de protótipo, às vezes dá para colocar na prática, fazer um teste ali rápido com 10 clientes. Então, tem N situações de testagem de protótipo. Depois que fez essa testagem, validou, falou assim, não, tá bacana, é isso mesmo que a gente precisa. Então, a gente parte para a implantação. Só delinear o plano de implantação, como que você faz para poder realmente estruturar aquele protótipo como uma ferramenta da empresa. E aí, seguir adiante para a etapa 7, que é a avaliação. Dentro dessa avaliação, a gente vai apenas acompanhar como que foi todo esse processo para poder gerar realmente essa efetividade na mente do empresário. Igual eu falei, um processo de formação. Então, a gente vai perceber como que foi o desenvolvimento dele durante a etapa do empresário e do projeto na empresa também. Como foi o desenvolvimento disso tudo durante todas as etapas do projeto, né? Todo o ciclo. E a etapa 8 é só para fechar esse programa, colocar aquele enlace final ali e falar de inovação. Mas o que tem a ver inovação com o programa do Brasil Mais? O programa do Brasil Mais é essencialmente um programa inovador. Desde a primeira etapa, a gente já está trazendo inovação para vocês. Não é, eu digo, trazer inovação pelo fato de às vezes a gente recomendar alguma ferramenta, falar assim, não, você já pensou em fazer isso de uma forma diferente? Sim, é inovação, mas o processo em si, a metodologia, só pelo fato da gente chegar lá e falar assim, questão de faturamento, qual o seu nível de controle? Questão de ferramentas de controle gerenciais, como que você controla, se tem sistemas para monitorar, só a partir do levantamento dessas questões, a gente já começa a desenvolver o processo da inovação dentro da empresa de vocês. Segundo a gente pode observar aqui no slide, né? Identificar a oportunidade, levantar soluções, programar testagem, executar e acompanhar. E a gente vem perceber quais que são os pontos a melhorar na sua empresa. Eu tenho certeza que todos os empresários, quando a gente está fazendo aquelas perguntinhas da etapa 1, já começam a rodar na cabeça dele, falando assim, cara, eu nunca pensei nisso, ou então, essa parte minha do marketing está muito ruim, ixi, meu financeiro está bagunçado.
E só fulano que consegue mexer nisso. Então, algumas questões que vão sendo levantadas na mente do empresário a partir da etapa 1. E aí você já vai pensando. O próprio empresário ele já tem todas as respostas para o negócio dele na mente dele. Muita gente acha que, às vezes, o Sebrae vai trazer a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, infelizmente, para qualquer negócio. Às vezes o pessoal fala, mas é teoria também, vou aplicar, não vai dar certo. A teoria aplicada na prática funciona. Às vezes você pode dar um chute de sorte, falar assim, poxa, tive uma sacada aqui, desenvolver um produto que foi super inovador e ele me deixou rico. Só que é 1 em 1 bilhão. Acontece. Mas aí, pra gente que trabalha no dia a dia, concorrência super apertada, falar assim, poxa, já estou no limite. Qualquer empresário, ele já tem, eu tenho certeza que ele sabe, ou pelo menos está muito próximo do máximo potencial que ele consegue entregar ali no que ele faz. Às vezes em um atendimento e tal. E aí, os processos que são agregados à atividade central, que essa empresa desenvolve, é que às vezes não ficam muito bem delineados. Eu costumo dizer que a empresa ela é como se fosse um molde de barro. À medida que você vai implementando processos, você vai moldando essa empresa, ela vai ficando mais rica de processos, rica de conhecimento. E aí, com processos bem eficientes, eu diria, essa roupagem toda, é que você vai começando a agregar pessoas melhores, vamos dizer assim, nesse sentido, que elas conseguem entregar mais eficiência. O processo de gestão de pessoas, quando ele é executado de uma forma válida, uma forma, vamos dizer assim, uma forma que seja correta mesmo. Quando o processo de gestão de pessoas ele é bem executado, você tem pessoas que têm boa eficiência dentro da sua empresa. Às vezes a gente vê até também esses vídeos de clickbait que passa na internet aí, quer fazer o seu colaborador ter a máxima eficiência, contrate em 1 mês, treina, já tem um profissional entregando 100% da meta, 80% a 100% da sua meta, da sua empresa. Existe? Sim, não é fácil. Depende muito da realidade de cada empresa. Mas, se tem alguém que consegue fazer, por que vocês não conseguem fazer? Por que nós não conseguiremos fazer isso? Então, o que as pessoas que fizeram, que deu certo, que mágica foi essa que eles fizeram que deu tão bom assim que a gente não pode fazer? Aí onde você vai parando para pensar nisso aí? Poxa, mas deixa eu estudar isso aqui direito. Aí você olha para um slide como esse e fala assim, processo da inovação, identificar a oportunidade, levantar soluções, programar a testagem, executar e acompanhar. Quais são os pontos que você pode melhorar na sua empresa? Todas as ideias de solução são válidas. Às vezes a gente fala que a inovação, ela pode ser uma sacada, um chute de sorte mesmo, né? Mas se a gente seguir essa linha procedural, a gente pega e consegue também ter várias ideias boas. Eu costumo falar para as pessoas pensarem da seguinte forma: se você é uma empresa que já está no topo ali, as empresas mais top, pensa Meta, Google, Tesla, os caras estão ali no ápice da inovação. Eles olham para o lado, tem concorrência. Mas para onde é que eles vão, se eles já estão no topo? Aí eles têm que ter um nível acima de inovação, que é a inovação que ninguém criou. Que eles vão tirar do zero aquilo lá e falar assim, a partir de uma necessidade, uma percepção que foi vista, pesquisas, processos, mais processos, aí eles descobrem, poxa, isso aqui é bom. Aí vai lá, implementa, testa, acompanha e aí dá certo. Empresa grande, fala, poxa, mas eu sou pequeno, como é que eu vou fazer isso? Aí é onde você só pode parar e falar assim, mas eu estou fazendo tudo que já tem à minha disposição, eu já estou usando tudo que eu tenho à disposição. Aí você olha para o seu lado, você está lá fazendo, só olha para o seu concorrente do seu lado, ele está lá
fazendo pedidos tudo no tablet ou no celular, de uma forma digital bem rápida, ele faz 15 pedidos ali em 5 minutos, e você está lá no bloquinho de notas. Quando ele fez 15, você fez 2. Você fala assim, poxa, aí é um processo de inovação que eu podia implementar e não é tão exigente, assim, o nível de dificuldade dele não é tão complexo. A inovação minha ela ainda está no nível baixo, mas é inovação. Vai dar resultado? Vai? Então, show de bola, vamos aplicar. Por que não? Entendeu? Aí é onde a gente entende os níveis da inovação. Tem inovação que ela tem nível bem alto, que a pessoa vai criar do zero. Já tem inovações que quando existe uma ferramenta, um material, que você ainda não usa na sua empresa, quando você pega isso de fora e traz para dentro, aí sim você está implementando a inovação, correto? E aí você acompanha para ver se está dando resultado. Basicamente, o processo da inovação fica em torno disso. O que a gente vem trazer o programa do Brasil Mais para vocês? É justamente esse incômodo, na verdade. Eu acho que a maior premissa do programa é chegar na porta de vocês e falar assim, cara, você está fazendo tudo que dava para você fazer hoje? Tudo de melhor? A gente tem certeza que tem muitos empresários que sim, entregam o melhor, o máximo, dá o sangue, mas às vezes por falta de uma orientação, um direcionamento correto, às vezes você perde uma oportunidade. Quando a gente chega para poder falar assim, ó, vamos pegar a sua empresa, vamos colocar ela nesse trilho aqui para a gente seguir essa escadinha aqui, ó, identificar a oportunidade da empresa, levantar soluções, fazer uma testagem, executar e acompanhar. A empresa, ela é um artesanato de barro. À medida que você executa um processo, se você conseguir fazer isso de uma forma bem feita, acabou. Está implementado o processo, você vai implementar outro. Aquele lá, ele vai sobreviver por toda a vida da empresa. Entendeu? A não ser que você encontre um processo melhor para substituir esse aí anterior. Mas o processo, quando você implementa uma inovação, qualquer coisa dentro da sua empresa, você nunca regride, você não volta para trás, você só vai para frente, só segue adiante. Quando vocês criam uma automação de alguma coisa, você não vai mais voltar para o manual, você só vai automatizar mais coisas, melhorar esse processo, deixar ele mais inteligente. É isso que é a inovação que a gente vem implementar com vocês. Desde todas aquelas etapas, quando a gente começa fazendo as perguntas e aí vamos identificando quais são os pontos de melhoria, problemas mesmo que existem no dia a dia, a gente levanta a poeira, o tapete começa a tirar a poeira que está debaixo dele, vai vendo, ó, isso aqui não está tão bacana, dá para melhorar, mas cada empresa tem uma realidade diferente, a gente entende perfeitamente isso. Por isso que o fator humano do agente dentro da empresa é essencial. Infelizmente, a gente não consegue estar todos os dias dentro da empresa acompanhando 100% a atividade para fazer um processo que sejam super refinados, mas aí eu diria que o trabalho que a gente entrega com o Brasil Mais é excepcional, porque a gente atende uma gama grande de empresas em um curto prazo e consegue realmente entregar resultado. A gente já consegue causar esse incômodo, essa virada de chave na cabeça do empresário, então, da empresária, já dá esse resultado bem bacana. E aí é onde a gente chega na produtividade. A inovação ela vai impactar diretamente na produtividade, igual eu falei. Quando você olha para o seu lado, você vê um concorrente que ele já tem ferramentas melhores do que as suas, então provavelmente ele vai atender melhor as necessidades dos clientes, vai ter mais agilidade, às vezes o custo dele cai, então, querendo ou não, ele vai ganhar. A produtividade dessa empresa vai aumentar. Então, voltando o raciocínio lá que a gente tinha feito sobre as big empresas, Apple, Tesla, Google, Meta, o que acontece? Essas empresas, elas têm uma competitividade muito acirrada entre elas mesmas. E a gente pensa assim, poxa, mas como assim? Se elas estão lá tão isoladas, a gente percebe que elas estão isoladas, mas é porque elas chegaram no nível de destaque que aparentemente elas estão isoladas, mas se ela parar,
de inovar, acabou, parou. O setor de inovação dessa empresa ficou um mês parado, a empresa cai, todos os processos, vamos dizer, não diria que ela iria à falência, mas em relação à concorrência, um mês de vantagem, um software que é lançado, a Microsoft já tem essa vantagem em relação a outras ferramentas que estão aí no mercado, loucas para poder barrar. Então, quando você olha para o seu lado, você tem um concorrente local ali, você fala assim, cara, esse cara ele tá trabalhando. Se você parar a sua empresa fechar um mês, aí você já perde um monte de coisa. Então, a inovação, ela precisa seguir essa mesma pegada, não parar de inovar. Porque quanto mais você implementa processos de uma forma consistente, isso aí perdura por toda a vida da empresa. E aí você vai só avançando junto com as tecnologias. Otimização do tempo, você consegue melhorar processos de uma forma para poder reduzir o tempo, praticidade e também, eu diria que, igual eu sempre costumo falar, não vamos reinventar a roda, pessoal. O nível de inovação hoje para a gente, ele não está tão difícil, porque você coloca no chat GPT, ele já escreve legendas do que você tem que postar, entendeu? Então, hoje em dia, você ganha competitividade, tempo, prática, tudo isso com tecnologia. Lógico, para negócios tem seus destaques ali, mas quando você para poder planejar um pouquinho, você chega um agente local de inovação na sua porta, você senta um pouquinho e fala assim, cara, peraí, vamos pensar sobre isso e tal. Você consegue desenvolver bem, entendeu? Então dá para ter essa percepção que pode fazer melhor. E hoje em dia a gente tem um mundo de ferramentas aí para ajudar, a gente não precisa efetivamente inventar nada. A gente só vai inovar. Aquilo que já existe, a gente tenta trazer e implementar dentro da empresa. Isso aí já vai dar uma bela de uma inovação bacana. Pessoal, eu espero que tenha ficado clara essa parte aí sobre a inovação e também a conexão com as etapas. Às vezes a gente faz uma passada um pouco rápida, não consegue entrar em muitos detalhes, né? Mas eu acredito que a ideia é essa, não tem muito segredo, não tem muita complicação, é basicamente uma forma de pensar, não parar de inovar. O Brasil Mais ele é um programa que ele é 100% inovador e ele vem justamente com essa pegada, igual eu já falei, vou repetir mais uma vez, de dar um futucão em cada empresário, em cada empresária, para que vocês saiam da zona de conforto. Porque na zona de conforto não tem inovação. Se você parou, seu concorrente está evoluindo, ele não parou. Então, ele vai passar na sua frente. Passa 2, 3 passos na sua frente, ele já tem 2, 3 clientes a mais que você. E assim vai. Você parou um dia, ele ganhou 3 clientes a mais que você. Se parou 2 dias, é 6 clientes perdidos. Entendeu? Então, a inovação ela precisa desse ápice, desse impulso. Aí você fala assim, poxa, mas eu já estou tão cansado com a rotina do dia a dia, como que eu faço para poder parar e falar assim, não, vamos fazer essa inovação? O Brasil Mais, ele é a prática que te mostrou isso. Falou, com cada visita que a gente faz aí, 2 horas, 1h30, no mínimo. Às vezes até passa de 2 horas. Então, quando a gente tem esse objetivo, dá para chegar e parar e falar assim, não, vamos melhorar um pouquinho. Às vezes até para ganhar tempo. Você fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo, a empresa depende de mim. Tá em um belo de um fator que precisa de inovação, você pode melhorar isso. Entendeu? Você não vai falar assim, eu vou montar um processo que eu vou sair da empresa, mas você pode reduzir sua carga de trabalho operacional e focar mais na estratégia. E o Brasil Mais, ele faz isso com vocês, ele fez isso na verdade já. Porque a gente fez várias e várias visitas aí de 2 horas, a gente senta, conversa, bota papel, caneta, computador, pesquisa no celular, ferramentas, novidades, então a gente para um pouquinho para raciocinar. Então se você for pensar assim, poxa, mas será que eu consigo fazer? Consegue. A gente conseguiu fazer isso dentro do Brasil Mais, né?
Agora aqui eu vou passar para vocês duas empresas que foram destaque. Temos a Açaiteria Mix e temos também a Militar e CIA, pessoal. Essas duas empresas foram os cases de sucesso desse ciclo do programa, porque foram protótipos assim que foram simples, mas eu diria que a eficiência deles foi bem bacana. E eu não digo eficiência em termos de falar assim, ó, despontou o faturamento, assim, deslanchou, mas em termos de forma de pensar do empreendedor. Porque na Militar IC, por exemplo, a gente tinha lá um casal, no caso, tem o casal o Werner e a Jéssica, eles tinham muita dificuldade para contratar colaboradores. Já tiveram alguns colaboradores e não tiveram experiências boas e meio que criaram essa resistência. E aí, a gente conversa vai, conversa vem, chegamos nessa grande dificuldade que eles viviam sempre muito sobrecarregados ali pela falta do colaborador. Aí então a gente foi entender o que dá para fazer para poder trazer esse colaborador para cá e ter um bom resultado com ele. Entendemos que os gestores têm um jeito próprio ali de conduzir o negócio, mas aí faltava-se desenvolver a forma como eles transmitiriam isso para o colaborador. E aí bolamos a ideia de desenvolver um organograma da empresa, não exatamente um organograma, mas também um detalhamento sobre a operação, um material bem prático ali mesmo, que a pessoa leia, ela já sabe o que ela tem que fazer no dia, entendeu? Então esse material ele foi super válido porque eles testaram com a cunhada deles, eles fizeram uma viagem, deixou a cunhada deles lá e entregou esse material. Falou, ó, você precisa fazer isso aqui, explicou mais ou menos como é que fazia, mostrou na prática uma vez e com o material impresso, ela conseguiu executar tudo, sem dificuldades. Então, poxa, já foi vamos dizer assim, uma baita ferramenta de auxílio para poder desenvolver o funcionamento dessa parte de gestão de pessoas na empresa deles. Eles tinham essa dificuldade. E aí eles já se animaram, falaram assim, cara, nossa, mas isso aí funciona. Não imaginei que uma ferramenta tão simples assim dava para poder resolver um problema dessa forma. Então, às vezes uma ferramenta que ela demorou um pouquinho para fazer, porque tinha muitas atividades, muita coisa, mas a complexidade dela é baixa. Basicamente, um papel e uma caneta resolve o problema. Entendeu? Nesse caso aí, foi uma inovação? Sim, foi uma baita da inovação, muito bacana. E gostaria de deixar os parabéns aí para Militar e CIA. Pessoal, parabéns pela execução do protótipo. Show de bola. E a pegada é essa mesmo. Quando vocês vão descobrir novas ferramentas, aí você vai animando, vai conseguindo ter essa percepção sobre o poder de uma ferramenta gerencial, teoria aplicada na prática. Lógico, a ideia do protótipo ela tem essa característica justamente porque às vezes ocorrem situações em que o protótipo não funciona, às vezes ele não sai exatamente da forma como você espera. Acontecem esse tipo de situações. Mas aí é onde a gente vai trabalhando nessas condições para poder ter o mínimo impacto possível e o melhor resultado. Beleza? Agora, a outra empresa que ficou foi a Açaiteria Mix. A Açaiteria Mix foi uma situação diferente, eles já tinham uma operação muito bem estruturada lá, atendimento excelente, só que em termos de entrega, como que faria para o cliente consumir mais dentro do estabelecimento? O estabelecimento já é um estabelecimento muito bonito, muito agradável, mas a gente chegou na conclusão de que faltava um atrativo extra, um diferencial, um destaque, realmente um grande destaque, na verdade, para poder a pessoa deixar de ir em qualquer outra açaiteria e ir lá para a açaiteria deles. Então a gente planejou tanto uma ambientação da loja, como também uma forma de fazer o cliente consumir mais. O cliente ele tinha um ticket médio mais ou menos de R$30, ele ia lá, consumir o açaí e ir embora. Então pensamos no seguinte, junto com a ambientação da loja, colocar mais uns brinquedinhos para venda, ou seja, quando o cliente vai lá, se o filho pede
Ah, um brinquedinho, uma coisa, ele deixa mais 5 ou 10 reais, então o ticket médio já vai subindo de 30 para 40. Isso aí gera um impacto muito grande no faturamento no final do mês, a gente sabe disso. E aí a ambientação da loja que foi o fator principal, entendeu? Que realmente passa, quando a gestora parou para ter essa virada de chave, ela falou, poxa, é um ponto que realmente podia fazer diferente, trazer mais gente para cá. A empresa já tem uma movimentação muito boa, mas poderia melhorar. É onde está o ápice da inovação. Ela percebeu essa questão que dava para fazer melhor ainda. Como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor que você puder na condição que você tem, enquanto você ainda não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, essas duas empresas aí conseguiram aplicar esses protótipos. Foi um desenvolvimento muito bacana, ações muito interessantes e gostei demais de trabalhar com vocês e todas as outras empresas participantes do programa Brasil Mais. Teve uns projetos bem bacanas também que acabou não dando para a gente citar aqui nesse vídeo, mas fico muito feliz de ter participado dessa história de vocês, de todos vocês participantes do terceiro ciclo do programa Brasil Mais Produtivo aqui em Planaltina, Goiás. Beleza, pessoal? Agora eu deixo aqui só algumas orientações pós-jornada. O que acontece? O objetivo desse programa não é morrer aqui. A gente encerrou o ciclo, ele não vai voltar mais, ainda vou voltar no mês de maio para poder fazer a mensuração final. Então, você que ainda ficou me devendo protótipo, pode ficar esperto aí que eu vou retornar ainda e vou cobrar. Então, não adianta, não tem escapatória não. Vamos colocar essas ferramentas aí para trabalhar. O objetivo do Brasil Mais, igual eu falei, é dar um futucão ali, aqueles bem debaixo da costela para fazer vocês se movimentarem, dar aquela acordada, falar, poxa, isso aqui, ó, dá para mim fazer isso, não vai dar tanto trabalho assim. Dá um trabalho? Dá, mas é tanto assim em relação ao benefício, custo-benefício, vai ser válido? Se sim, por que não fazer? Então, o objetivo do Brasil Mais é deixar essa metodologia bem focalizada na mente de vocês. Beleza? Sempre quando for necessário, tenta reaplicar o sprint de inovação, esse material que a gente sempre manda para vocês aí, o PDF. É metodologia, mas você pode, não vou fazer isso de uma forma tão elaborada assim. Coloca num papel, numa caneta. Tem ideias? Anota. Como que eu faço para desenvolver essas ideias? Anota. Vai registrando. Indicador. Entendeu? Quando você tem indicadores, você sabe, você tem já tudo em mente, mas aí quando você coloca isso no papel, fica mais fácil de você visualizar e aí executar também. Entendeu? Você consegue organizar melhor as ideias quando você está vendo e você consegue executar quando você está vendo também. Porque quando está só na sua cabeça, às vezes a organização ali fica bacana, mas não é tão boa assim. Quando você coloca no papel, você, caramba, dá aquele clique. Você fala, poxa, se eu organizar isso aqui de uma forma melhor, eu consigo ter melhores resultados ali, em um determinado processo. Então, quando você coloca isso de uma forma clara, visível, não só para você como gestor, pode colocar à disposição dos colaboradores, deve colocar, melhorias de processo vem, inovação vem, entendeu? O objetivo do programa inteiro é fazer com que vocês compreendam isso. Quando as pessoas conseguem visualizar uma determinada situação, podem surgir ideias, não existe ideia ruim, qualquer pessoa pode dar uma ideia que ela seja inovadora, entendeu? Por mais que seja uma ideia boba, a gente sabe historicamente que já houveram ideias bobas que se tornaram mega sucessos aí, disparou em vendas e tudo mais. Hoje em dia, TikTok, um exemplo clássico, a pessoa vai lá, faz uma besteira no TikTok e racha de ganhar dinheiro. Fala, mas é uma besteira, mas o cara ganhou, deu certo, então valeu, show de bola. Não existe ideia ruim, pessoal, pensa nisso. O programa ele vem jogar esses questionamentos para vocês terem esse foco aí, na melhoria contínua. Sempre quando você tentar fazer qualquer coisa, dá para melhorar ideias. Minha cabeça não está funcionando muito bem aqui, vamos conversar com
pessoas, ter ideias, desenvolver. É isso que a gente faz, que vai conseguindo melhorar cada vez mais os processos da empresa. Igual eu falei, você vai moldando a sua empresa hoje, na etapa 8. Tenho certeza que todos vocês já melhoraram muito a empresa de vocês. Cada açãozinha, às vezes o protótipo não saiu ainda, não deu certo, mas o plano de ação já foi executado, já tem coisa rodando, então, cara, você já saiu do nível 0, foi para o nível 1, nível 2, 3 e assim sucessivamente. É uma evolução contínua, melhoria contínua. Cada coisa que você implementou, acabou, já está fixo e só vai melhorar mais ainda. Aproveitem bem os recursos que vocês têm à disposição. Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias, inteligência artificial está em alta demais, pessoal. Não brinca com isso, é assunto sério. Os concorrentes de vocês não estão brincando com isso, beleza? Eu acho que era só isso, pessoal. Agora só falar da parte institucional, né? Recursos, acabei de falar de recursos. Vamos visitar o site da vitrine do Sebrae Goiás, pessoal. Só digitar assim no Google, o primeiro site que vai aparecer, você já pode entrar. Vitrine do Sebrae Goiás é uma vertente do Sebrae Nacional ali, que ele é mais enxuto, ele te dá mais direcionamento para os programas que são relacionados ao Goiás mesmo. Tem consultoria, missão empresarial, cursos, tem muitas coisas ali que você pode fazer, beleza? Então eu recomendo demais que vocês usem e abusem do site da vitrine do Sebrae Goiás, aproveitem demais, cadastra lá, faz o cadastro seu, da sua empresa, dentro do site da vitrine, porque você vai ter acesso completo a todas as nossas ferramentas, beleza? Até mesmo para poder receber ofertas de programas gratuitos que a gente manda direto para vocês vão ter um canal direto que é mais fácil, beleza? Então faz esse cadastro lá na vitrine do Sebrae Goiás, não perde essa oportunidade. Tem cursos, treinamentos gratuitos, consultorias. Nesse ciclo também a gente já conseguiu recomendar algumas consultorias para alguns empresários que foram essenciais, cruciais, na verdade, para o negócio. Então não deixe de aproveitar isso daí. Eu diria que é um mundo de oportunidades que vocês têm gratuito. Vamos aproveitar isso aí, pessoal. E só para fechar, eu gostaria de fazer aqui, no caso, deixar para vocês esse manifesto da jornada. Eu queria que vocês que chegaram até aqui nessa parte do vídeo lessem essa frase em voz alta. Empreender é saber que cada conquista é resultado do seu esforço. Só que no caso vocês vão falar de vocês. Empreender é saber que cada conquista é resultado do meu esforço. Vamos fazer um mantra aqui, pessoal? Repete isso aí 3 vezes e aí a gente encerra o vídeo, beleza? Pessoal, muito obrigado. Agradeço se você assistiu até aqui, né? Ficou um pouquinho extenso nessa parte aí do meio, mas eu acredito que ficou bom, deu para passar esse enlace final. Se vocês já me aguentaram aí tantos dias dentro da empresa de vocês aí, trabalhando durante esse período todo, mais 40 minutinhos aí, eu tenho certeza que não vai matar. Fico muito feliz, brincadeiras à parte, pessoal, fiquei muito feliz de participar realmente desse projeto, muito enriquecedor, não só para vocês, como para mim, como a gente, a equipe inteira. A gente vai se desenvolvendo juntos, vamos aprendendo cada vez mais a como melhorar. Nossa missão do dia dentro do Sebrae é ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que melhorar para ser melhor do que ontem. Esse é o nosso mantra dentro do Sebrae, que a gente debate isso todos os dias. Então, a gente tenta passar isso que a gente vive na prática para vocês, certinho? Eu acho que era só isso aí, pessoal. Agradeço demais e aproveitem bem todo esse material aí. Vamos curtir agora as festas de fim de ano. Até mais.